Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muita paz a todos. Rogo a nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe e nos ampare sempre. Minha gente, hoje nós queremos dialogar com vocês em torno de um assunto que é extremamente interessante. É o assunto referente à questão da alma animal. Nós sempre ficamos a nos questionar. Os animais, eles têm uma alma, eles têm um princípio espiritual e, uma vez mortos, assim como nós, os que possuímos um espírito, uma vez desencarnado, já temos informações de que aportaremos para as regiões espirituais. Será que o mesmo sucede com os nossos irmãos, os animais? Será que podemos admitir que eles não morrem como nós não morremos? Será que eles estão à mercê do princípio da imortalidade? E se estão submetidos ao princípio da imortalidade da alma, será que em razão disso, por consequência, eles têm também a abençoada oportunidade da reencarnação? São essas questões que nós abordaremos com vocês neste momento. E no final, vocês vão perceber que os nossos irmãos, os animais, eles não foram criados para morrer. Que eles possuem, sim, um princípio espiritual. Eles possuem, sim, uma alma. Alma essa que está protegida, blindada à ação nefasta da destruição que está tão somente voltada para a questão biológica, material. Mas antes de chegarmos a essas conclusões, primeiramente nós temos que compreender com um breve incursionamento, uma breve viagem pela história, para entendermos de onde se originaram essas ideias absurdas, diga-se de passagem, daqueles os que entendem que os nossos irmãos, os animais, são desprovidos de uma alma e, consequentemente, não têm emoções, não têm sentimentos. De onde veio essa ideia? Essa ideia, pasmem, ela veio de um expoente da filosofia. Isso mesmo, de um expoente da filosofia, cujo nome era René Descartes. Exatamente. Esse filósofo, minha gente, ele viveu entre os séculos 16 e 17, de uma capacidade intelectiva absurda. Pai da famosa frase que reza o seguinte: penso, logo existo. Vocês já devem ter se lembrado dessa frase, muito famosa. Exatamente, é de René Descartes. E esse figurão, filósofo, matemático e físico, influenciador da nossa ciência moderna, ao seu tempo, quando se enveredou a tratar de um tema que ele deveria ter deixado quieto, já que ele não tinha as informações precisas, ele então se enveredou a filosofar em torno da questão animal. E, infelizmente, filosofou muito mal. Filosofou muito mal por quê?
porque ele chegou ao disparate de afirmar, e em alto e bom som, sem qualquer vacilação, em dizer que os animais são desprovidos de uma alma. E por consequência, como eles não têm alma, eles não teriam emoções, sentimentos. E o que é pior, minha gente? Os animais não sofreriam qualquer dor. Isso mesmo. Olhem só. Um homem da capacidade intelectiva de um René Descartes afirmar um disparate desse tamanho e que teve consequências funestas para os nossos irmãos, os animais. Porque as pessoas pensavam, bom, ele é uma autoridade, ele é uma sumidade no campo da filosofia, da física e da matemática. Ele não é qualquer um. É um homem de ciência. Portanto, o que ele fala é como se Deus estivesse falando. Em função disso, os nossos irmãos animais passaram a ser tratados como verdadeiras máquinas. Exatamente. Descartes chegou a afirmar que os animais eram máquinas que deveriam ser explorados, usados, inclusive para pesquisas de laboratório. Que triste, minha gente. Lamentável esse homem ter dito isso por conta dessas suas afirmativas. Os nossos animais sofreram e sofrem até hoje. Mas, graças a Deus, nós temos hoje uma consciência diferenciada, uma crença, uma ideia, uma informação e até mesmo uma formação mais humanizada em torno da questão animal. Inclusive, a evolução, que infelizmente nesse plano material se dá a passos muito lentos, chegou ao ponto de promover também a proteção à fauna, ou seja, ao reino animal e à flora, os vegetais de uma forma geral, a natureza, enfim, de serem tutelados, protegidos a nível jurídico. E nós vamos encontrar, inclusive, lá no artigo 225, inciso 7 da nossa Constituição da República Brasileira, um artigo que estabelece a proibição, a proteção à fauna e à flora e a proibição, inclusive, a tratamentos cruéis aos animais. Que ótimo, que maravilha! Isso é uma resposta a essa visão cartesiana de mundo fomentada por René Descartes, que estabelecia que os animais eram verdadeiras máquinas, objetos de uso e de abuso por parte dos homens. Mas isso mudou. Claro que ainda até os dias de hoje temos pessoas que, de forma inconsciente, em função de geração em geração, adotarem essas ideias e não se esforçarem para mudar o seu ponto de vista, ainda continuam com essas ideias de que os animais são desprovidos de emoção, de sentimento, que não têm alma. Isso aí é totalmente fato superado, ideia detonada pelo processo evolutivo da consciência humana que hoje interpreta, entende, através inclusive de análises científicas, isso mesmo, análises científicas de que os nossos irmãos, os animais, são providos, sim, de uma consciência. Exatamente, de uma consciência. Onde nós podemos ver essa informação? Se vocês pegarem ali, hoje está tudo muito fácil de se pesquisar, ali no Google, e vocês digitarem ali, Pacto de Cambridge,
a Universidade do Reino Unido, ou Declaração de Cambridge. Nessa Declaração de Cambridge, uma declaração dada no ano de 2012 por um grupo de cientistas capitaneado pelo doutor professor Philip Lowe, eles, após exaustivos estudos no campo da neurociência, da neuroanatomia animal, concluíram, minha gente, que os nossos irmãos, os animais, são providos de uma consciência. Olhem só que interessante. A própria ciência, a neurociência, nos mostrando que os nossos irmãos, os animais, têm uma consciência. E podemos então raciocinar em cima disso. Se eles têm uma consciência, eles têm um princípio espiritual, ou seja, eles têm uma alma, eles têm um espírito. Nós vamos nos socorrer da resposta a essa pergunta, a questão de número 597 do Livro dos Espíritos, quando o codificador amigo perguntou para as entidades venerandas se os animais têm uma alma. Qual foi a resposta deles? Sim, os animais têm uma alma. Claro que não é assemelhada à nossa, porque eles deixaram muito bem claro, eles têm uma alma. Eles têm o princípio espiritual. Eles têm o quê? A característica da imortalidade. São imortais. Isso é consolador de se ouvir, porque todos aqueles, os que tiveram animaizinhos que acabaram falecendo, seja em função da faixa etária já avançada na qual se encontravam, ou de uma forma precoce em função de uma doença, muitos ficam entristecidos pensando que o animal se extinguiu com a morte do corpo, mas não. Hoje podemos entender que eles não morrem. Tal qualmente nós, o animal humano, não morremos. O que morre, tanto para nós, o animal humano, como o animal não humano, os nossos irmãos, os animais, é o corpo, que cessa as suas funções. Então, pela questão de número 597 do Livro dos Espíritos, nós vemos com bastante consolo as nossas tristezas quando perdemos um desses companheiros de jornada, os animais, que eles não morrem. Por quê? São providos, diferentemente do que afirmara René Descartes lá no século XVII, são providos os animais de uma alma. E mais ainda, a ciência agora em 2012, com essa declaração de Cambridge, estabeleceu-se que eles têm uma consciência. É óbvio, se eles são dotados de uma alma, naturalmente, eles também terão o quê? Como consequência de uma alma? A consciência. Mas é claro, minha gente, vamos entender muito bem que estamos tratando do reino animal. E não podemos, quando falamos consciência, equiparar essa consciência à consciência humana. Eles não têm, portanto, o livre-arbítrio, o discernimento entre o certo e o errado, o bem e o mal, mas eles têm uma consciência que difere da nossa. Tanto que na questão 597, os amigos espíritos disseram para Kardec o seguinte: olha, minha gente, eles têm uma consciência, aliás, eles têm uma alma, mas fique muito bem claro que entre o animal e o homem existe uma distância tão grande, como existe uma distância imensa de nós, os homens, em relação a Deus. Vocês entenderam? Então, quando eu estou falando que a ciência já estabeleceu, através de estudos embasados em fatos científicos, que o animal tem uma consciência, não vamos sair por aí dizendo: o animal tem consciência, mas não
essa consciência e nem se equipara, em hipótese alguma, a consciência humana ao livre-arbítrio, ao discernimento. Eles são providos de uma inteligência, uma capacidade intelectiva muito grande, e é o que nós vemos diariamente quando observamos o comportamento animal em muitas situações. Naquela obra de Emmanuel, que traz como título o próprio nome do autor espiritual, Emmanuel, nós vamos ver ali que ele, inclusive, quando trata da questão animal, a alma dos animais, o capítulo que trata a alma dos animais, ele chega a descrever alguns casos em que se demonstra uma certa consciência rudimentar, não uma consciência expandida como é a consciência humana, mas uma consciência rudimentar, portanto, uma inteligência demonstrada por certos animais aos quais ele fez menção ali nessa obra. Por exemplo, ele cita um caso, Emmanuel, em que determinados equinos, ou seja, animais da espécie dos cavalos, vendo que um companheiro estava adoentado, enfraquecido, o que eles faziam, os animais, os cavalos? Eles pegavam feno, capim, o alimento, e mastigavam e levavam já relativamente mastigado para aquele que estava ali, moribundo, adoentado, olhem só. E cita mais também, Emmanuel, o caso de uma gata cujo filhote, no momento ali de ira com o seu dono humano, arranhou o humano. E aí a mãe gata, no determinado momento, fez o quê? Verificou que a gata estava com unhas enormes e afiadas, ela começou a mordiscar, a morder as unhas do seu filhote para apará-las, para evitar um dano aos humanos. Olhem só que coisa linda e maravilhosa. É uma consciência pequenina, rudimentar, é uma consciência. Desmentindo, portanto, repito, a fala de René Descartes quando dissera que os nossos irmãos animais são desprovidos de alma, de sentimento e de emoção. Na questão de número 600 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou às entidades amigas: nós sabemos que os animais são providos de uma alma, ok. Não morrem, são imortais, ok. Agora, resta a seguinte pergunta. Por um acaso, quando ocorre a morte do corpo desses animais, eles ficam num estado de erraticidade, como o homem? Os espíritos responderam o seguinte: eles ficam numa espécie de erraticidade. Aí vocês vão nos perguntar: Jorge, eu não sei ou não me lembro o que é erraticidade. Erraticidade, minha gente, é aquela situação na qual o espírito humano desencarna, fica no mundo espiritual aguardando uma futura existência, ou seja, uma nova reencarnação. Esse é o chamado estado de erraticidade. É do espírito desencarnado, que está no plano espiritual, se preparando para uma futura reencarnação. É um estado intermediário, é um estado provisório, não é permanente. Permanente é só para os espíritos superiores que não têm mais necessidade de reencarnar. Como nós temos necessidade de reencarnarmos porque somos espíritos imperfeitos, permaneceremos, uma vez desencarnados, nesse estado de erraticidade. Então Kardec perguntou: eles vivem neste estado de erraticidade como o homem? Entendamos bem a pergunta de Kardec. Como o homem, não podemos, em hipótese alguma, equiparar a situação humana à situação dos nossos irmãos animais. E o que disseram os espíritos amigos? Vivem no estado, numa espécie de erraticidade, espécie. Porque quando nós, o animal humano,
o espírito humano desencarnado, permanecemos na erraticidade no além-túmulo, no mundo espiritual, nós vamos realizar diversas situações. Temos consciência de nós mesmos, temos consciência da nossa individualidade, temos consciência do bem ou do mal que fizemos, temos necessidade de evoluir, temos preocupação com a nossa evolução quando despertamos para a realidade maior da vida, o que não acontece com os nossos irmãos animais. Então, dizer que os animais permanecem na erraticidade como os homens é errado, porque eles não terão essa consciência do progresso que precisam atingir, da existência que foi mal experienciada, dos projetos de uma nova e futura reencarnação. Então, como homens, não. Mas disseram os espíritos que eles vivem numa espécie de erraticidade, perfeito, numa espécie, como se estivessem, digamos assim. Significando que eles vivem no mundo espiritual também. Existem espíritos de animais no mundo espiritual, sem dúvida alguma. E aí dizem os espíritos, em resposta à questão de número 600, em desdobramento a ela, dizendo o seguinte, olha, eles vivem numa espécie de erraticidade, não como o homem vive, porque eles não têm consciência de si mesmos, eles não estão ali se preparando para uma futura reencarnação, não fazem um balanço da última existência e da existência por vindoura. Entenderam? Precisamos compreender isso muito bem. Repriso mais uma vez. Não estamos comparando a consciência humana à consciência animal, não estamos comparando uma situação de animal desencarnado à situação de um desencarnado humano no além. É muito diferente. E dizem os espíritos que os nossos irmãos, os animais, quando desencarnam aqui na Terra, vão para o mundo espiritual, ficam nessa espécie de erraticidade. Existem espíritos especializados que são denominados zoófilos, ou seja, aqueles os que cuidam dos espíritos animais, minha gente. Olha que coisa linda e consoladora. Eles têm esses mentores espirituais, que são os denominados zoófilos, os espíritos que cuidam dos animais. E que esses espíritos incumbidos de cuidar dos nossos irmãos animais classificam os seus espíritos, quando chegam lá no mundo espiritual, seja para uma reencarnação quase que imediata, não é automático, desencarna aqui, reencarna lá, quase que imediato, né? Existe um certo tempo, esse tempo é determinado por esses espíritos classificadores ou zoófilos para uma futura reencarnação. E um outro detalhe, e às vezes não são classificados para uma futura reencarnação, permanecem no além, no estado de erraticidade. Nós vamos ver, minha gente, ali no capítulo 33 da obra Nosso Lar de André Luiz, em Nosso Lar, avistou animais no além, vivendo como se encarnados estivessem. Pássaros, ele viu, cachorros no além, e cavalos também puxando carruagens. Ele pergunta para Narcisa, sua colega de aprendizagem, lá em Nosso Lar, Narcisa, como isso é possível? E ela diz, como não, André? Os animais, inclusive, principalmente os cães, são muito usados aqui no além para atividades de resgate dos que estão nos umbrais. Olhem só, minha gente, os espíritos dos animais sendo utilizados no além, demonstrando, portanto, a imortalidade da alma animal. E, se vocês forem naquela obra de Ernesto Bozano, A Alma nos Animais, uma obra maravilhosa de cunho científico, porque Bozano, que viveu entre 1862 a 1943, nascido em Gênova, foi um grande cientista italiano, professor de filosofia da ciência, que resolveu estudar os fenômenos da paranormalidade e os fenômenos metapsíquicos. E escreveu essa obra, dentre muitas outras obras, para verificar acerca da sobrevivência ou não da alma animal. E ele reuniu nessa obra, A Alma dos Animais, 130 casos demonstrando a existência da alma animal. Inclusive, há um capítulo todo especial nessa obra, gente, pasmem, em que em sessões espíritas,
se materializou espíritos de animais. Há o registro ali nessa obra da materialização do espírito de um chimpanzé, de uma ave, de um cão. Olhem só, querem prova objetiva maior do que essa, com uma contundência a ponto de você pegar o animal que se materializa, inclusive lá pelos assistentes, os estudiosos, cientistas, chegaram a pegar os animais no colo, tocar os animais, e depois eles se dissiparam, como é muito comum o fenômeno de materialização de espíritos. E naquela obra de Irvênia Prada, A Questão Espiritual dos Animais, ela narra casos lindos, principalmente protagonizados pelo nosso irmão Chico Xavier, quando certa feita, ele era possuidor de um animal de nome Dom Pedrito, que infelizmente havia sido atropelado, e o Chico ficou muito chateado com aquilo, perdeu o seu companheiro. Passado um tempo após esse trágico acontecimento, Chico estava andando por umas das ruas lá da sua cidade, em Uberaba, e de repente ele percebe que tem um cachorrinho filhote seguindo ele, não para de seguir ele. E ele observa e segue caminho adiante, o cachorrinho atrás dele. Emmanuel, seu guia espiritual, aparece para ele e diz: Chico, para um pouquinho. Você observou aquele cãozinho que está te seguindo? O Chico diz: sim, Emmanuel, eu me lembro, me recordo. Emmanuel disse: pois é, meu amigo. É o espírito Dom Pedrito reencarnado nesse animalzinho que reconheceu você. Chico ficou emocionado, feliz da vida, como não tinha dono nem nada, ele averiguou e ele então pegou aquele animalzinho, trouxe de novo para o seu convívio e deu o nome a esse animal de Brinquinho. Olhem só, a reencarnação. Então os animais nascem, se desenvolvem, progridem junto de nós, eles estão aqui para progredirem junto conosco, nos servirem até um certo limite, mas desencarnam, porém não são eliminados, extinguidos do seu princípio espiritual. Eles continuam incólumes, ou seja, inacessíveis ao fenômeno da morte, destruidora do corpo. E reencarnam. No caso do Chico, o que aconteceu? O animalzinho voltou à vida novamente. E mais um outro relato para encerrarmos a nossa fala, nessa obra de Irvênia Prada, A Questão Espiritual dos Animais, ela narra o caso de um animal pastor alemão que tinha 5 anos de idade na época, foi envenenado, seu dono ficou muito entristecido, é óbvio. A partir daí sofreu tanto que ele não quis mais saber de animal. 3 anos depois, ele estava numa loja lá na sua cidade, para adquirir alguns produtos agropecuários, alguma coisa assim. Ele percebeu que tinha várias gaiolas com animais à venda, como é comum de se observar nessas lojas. E ele notou que um cachorrinho deu toda a atenção para ele e latia repetidas vezes para ele. Tinha várias pessoas e era só para ele. Ele ficou intrigado com aquilo, mas ele não quis se envolver com o bichinho. E ele tentou disfarçar e o cachorro, para onde ele ia, dentro da gaiola, o cachorrinho procurava ele, latia, e não aguentou. Aí ele comprou o animalzinho, levou para casa. O que aconteceu? Esse camarada, na narrativa dessa obra de Irvênia Prada, ele é espírita, esse homem, o senhor Tito. E à noite ele foi ao centro, ele é dirigente de um grupo desobsessivo no centro. Sem que ninguém ali soubesse. O medianeiro, depois de terminados os trabalhos, deu a comunicação final e veio uma entidade de nome Max, ninguém sabia de nada, e disse para o senhor Tito: Tito, esse animal que você acabou de trazer para a sua casa, que você comprou, é o seu cachorro de nome Leão, morto há 3 anos atrás, que retorna para você. Então, o amor fez com que vocês se reencontrassem, e em função disso, olhem só, ele voltou para o seu lar. Então, quando nós damos muito amor, muito carinho, muita afeição, é possível que eles voltem ao nosso convívio, seja na forma de um cão, na forma de um gato ou de um outro animal, porque eles podem migrar para outras espécies também. Minha gente, nós agradecemos muito pela atenção de todos vocês. Esperamos que tenham compreendido a questão aí da alma dos animais, do nascimento, do desenvolvimento, do progresso, do desencarne e do reencarne. Os animais, portanto, podemos ter certeza absoluta, eles não morrem. Eles sobrevivem como nós sobrevivemos à morte física. Um abraço a todos, se cuidem, muita paz e até uma próxima ocasião, assim que Jesus nos propiciar. Obrigado.
Olá, meus queridos amigos e amigas, mais uma vez juntos para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Deus e os nossos amigos espirituais nos abençoem e nos protejam hoje e sempre. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Fora da Caridade não há salvação. Então esse capítulo ele já começa com uma narração de São Mateus, dizendo de uma forma assim muito alegórica, né, uma fantasia, que quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, né, separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e colocará um grupo à sua direita e um grupo à sua esquerda, né? Então ele dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então essas pessoas responderão, né? Mas Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando nós te vimos sem teto e te hospedamos, despido e te vestimos, né? Quando foi que nós soubemos que estavas doente e fomos te visitar? E a resposta de Jesus: em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida para aquele grupo que permaneceu à sua esquerda, né? Afastai-vos de mim, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não matastes a minha sede, precisei de teto e não me alojastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente, estive no cárcere e não me visitastes. E esses também vão retrucar, né? Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e não saciamos essa fome, com sede e não te demos de beber, né? Sem teto, doente e não fomos te visitar? Quando que isso aconteceu? E a resposta: em verdade vos digo, todas as vezes que faltaste com assistência a um desses mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Esses então irão para o suplício, os da esquerda, e os justos para a direita, para a vida eterna. Então, isso daí de forma alegórica narra esse julgamento, entre aspas, feito por Jesus, né? Então, um doutor da lei disse para Jesus, com o intuito mesmo de testá-lo, né? Mestre, o que eu preciso fazer para possuir essa vida eterna, para gozar dessas benesses que o Senhor nos oferece se fizermos tais e tais coisas, né? E Jesus responde, né? Você é um doutor da lei, você sabe o que está escrito na lei, o que diz essa lei, né? E ele responde: eu entendo que a lei me diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e a teu próximo como a ti mesmo, né? E Jesus diz: você respondeu muito bem, então faça isso, ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Faça isso e viverás para essa vida eterna, essa vida de benesses, de plenitude, não é? Mas o homem, esse doutor da lei, ainda insiste com Jesus perguntando, né? Mas quem é o meu próximo? Lá na lei ele já tinha respondido: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. E ele ainda argumenta com Jesus, né? Quem é o meu próximo? E Jesus, tomando mais uma vez a palavra, nos dá mais um ensinamento, né? Conta uma história, aquela famosa parábola que nós já conhecemos, né? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões. Esses ladrões despojaram esse homem dos seus bens, deixaram esse homem ferido, né? Quase que semi-morto, podemos assim dizer, largado ali num canto da estrada, né? E aconteceu que um tempo depois, um sacerdote, descendo aí pelo mesmo caminho, fazendo esse mesmo trajeto,
viu esse homem encostado na beira da estrada, ferido, meio que amontoado ali, e passou adiante. Não sei o que ele pensou, talvez não tivesse tempo, não se interessou por aquele homem, seguiu adiante, né? Um tempo depois, um levita, que também veio percorrer aquela estrada, tendo observado esse homem caído, aí semi-morto, passou igualmente adiante, seguiu seu caminho, desconhecendo aquela criatura, não é? Mas logo depois, um samaritano, chegando ao lugar onde estava aquele homem ali praticamente morto, né, ele foi tocado de compaixão. Ele desceu da sua montaria, de seu cavalo, né, aproximou-se daquela pessoa, viu que ele estava ferido, ele tinha ali uns óleos, uns vinhos, passou o óleo aí para suavizar um pouco aquelas feridas, vinho provavelmente ele usou como um desinfetante aí daquelas feridas, né? E cobriu todas aquelas feridas. Colocou aquele homem praticamente moribundo no seu cavalo e levou ele até a próxima hospedaria e cuidou dele aí nessa hospedaria. No dia seguinte ele tinha que continuar a viagem dele, ele tinha negócios para realizar, problemas para resolver, né? Ele tirou 2 denários, a moeda daquela época, e deu aquele dono da hospedaria, né? E pediu: olha, trata muito bem essa pessoa aqui, e tudo que você porventura gastar a mais, no meu regresso eu vou te reembolsar, né? Então nós perguntamos daí, e Jesus fez essa pergunta lá para o doutor da lei, quando o doutor da lei perguntou quem é meu próximo, e Jesus contou essa história, né? Então ele pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele, aquele que se condoeu, que teve compaixão, que ajudou, procurou amenizar aquele sofrimento, não é? E Jesus diz: então, olha, vá e faça o mesmo. Haja da mesma maneira daquele samaritano, né? Então, nós entendemos pela lição que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, né? Isto é, as 2 grandes virtudes que são exatamente contrárias ao egoísmo e ao orgulho, não é? A pessoa caridosa, ela não é uma pessoa egoísta, ela se despoja do que ela tem sendo caridosa. Então o egoísmo para ela já está sendo bem debelado, né? E a pessoa que tem orgulho, ela não tem humildade. Então, olha, toda a moral de Jesus se concentra ou se resume na caridade, na prática da caridade e da humildade, que são virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, né? Em todos os ensinamentos de Jesus, ele aponta essas virtudes como virtudes que conduzem para a eterna felicidade. Então, nós, nos tornando cada dia mais caridosos e cada dia mais humildes, nós estamos sim no caminho certo para alcançar essa felicidade eterna, não essa felicidade definitiva, né? Bem-aventurados, ele disse, aqueles pobres de espírito, aquelas pessoas humildes, porque deles é o reino dos céus, sim, né? Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, não tem maldade, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos, que são pacíficos, que são compreensivos, aqueles que são misericordiosos, né? Ama o vosso próximo como a ti mesmo. Faça aos outros o que você deseja que os outros façam para você, não é? Pratica o bem sem ostentação. E Jesus ficava dando todos esses conselhos, né? Pratique o bem sem ostentação, julgue a ti primeiro antes de julgar os outros, né? E nós somos exímios julgadores dos outros, né? Acontece algum fato com uma pessoa que nós conhecemos, às vezes nem conhecemos, ouvimos falar, nós já taxamos, né? Ele fez isso, por isso, nós condenamos, não é? E nós nos julgamos? Nós paramos para pensar, será que algum dia eu fiz isso? Ou se eu não fiz, eu posso fazer, né? A gente é falho, não é? Então, vamos primeiro julgar a nós mesmos, para depois julgarmos os outros, né? E não deveríamos nunca julgar os outros. Nós não sabemos os motivos, as razões, as circunstâncias que levaram aquela pessoa a agir daquela maneira que nós, no nosso julgamento, consideramos como incorreta, como errada, né? Então, voltando a falar
da humildade e da caridade, que são as virtudes pregadas por Jesus, né? Eis o que ele não cessa de recomendar, dando ele próprio o exemplo, né? Jesus sempre foi humilde, sempre foi caridoso, né? E condena o orgulho e o egoísmo, combate sempre esses dois grandes defeitos, né? E ele não se limita a recomendar a caridade, ele coloca claramente como uma condição absoluta da felicidade futura. A pessoa que não é caridosa, ela não é feliz, né? Então, uma condição para a felicidade futura é que nós sejamos caridosos, né? E no quadro que ele traçou do juízo final, aquela primeira história que nós contamos, que ele separa os da direita e os da esquerda, né? Então, no quadro que ele traçou do juízo final, nós devemos separar sim o que é apenas figura, o que é apenas alegoria, não é? Por quê? A homens como aqueles a quem ele falava, imaginemos no tempo de Jesus, né? Se hoje é difícil as pessoas compreenderem certas coisas, imagine lá naquele tempo, né? Então, a homens como aqueles a quem Jesus se dirigia, eles eram ainda incapazes de compreender questões espirituais, estavam muito além da inteligência deles, né? Ele tinha que apresentar imagens assim materiais, imagens mais chocantes, próprias para impressionar mesmo, para marcar a mente desses homens, né? Mas ao lado daquela parte figurada do quadro, né, há uma ideia bem dominante, a da felicidade que é reservada àquelas pessoas justas e da infelicidade que espera os homens maus, né? Por que a infelicidade espera os homens maus, né? Deus está castigando? Não, se eu pratiquei uma maldade, eu vou ter que corrigir, não é? E é difícil a gente remediar o que nós fizemos de errado. Nós não gostamos, nós achamos que estamos perdendo tempo, podíamos fazer outra coisa, não é? Então, para que não haja essa perda de tempo, não termos que remediar certos atos nossos, vamos procurar sempre agir com justiça, com caridade e com humildade, né? E naquele julgamento, então, supremo, quais foram os quesitos da sentença? O que Jesus chegou lá? Quais foram os quesitos que ele usou para separar uma turma para a direita, uma turma para a esquerda, de falar, né? Tive fome e saciaste a minha fome, estive nu e me vestiste, e para o outro, tive fome e não me deste de comer, estive sem teto e não me alojastes. Qual foi o critério que ele usou para dividir esses dois grupos, né, os da direita e os da esquerda? Ele pergunta, porventura, se a pessoa preencheu tal ou qual formalidade? Não perguntou nada disso. Pergunta se observou mais ou menos tal prática exterior? Ele perguntou para as pessoas se elas tinham alguma religião? Não perguntou nada disso, não é? Não, ele pergunta somente uma coisa, se a caridade foi praticada. Deu de comer? Deu de beber? Alojou alguém em dificuldade? Visitou um doente? Visitou um presidiário? Não é? Só isso que ele pergunta, se a caridade foi praticada. E daí ele fala, né, passe à direita aqueles que assistiram aos seus irmãos, aqueles que deram de comer, que visitaram, que se preocuparam com esses irmãos, né? E passem à esquerda aqueles que foram duros com eles, que não se importaram. Ah, está sem teto? Continue assim. Ah, está sem fome? Está com fome? Não é problema meu, né? Então foram duros para com eles. Ele informa se por acaso a fé que eles tinham, né, se tinham algum tipo de fé, ele faz qualquer distinção entre aquela pessoa que crê de um modo e o que crê de outro modo. Em absoluto, ele não pergunta a religião, ele não pergunta o credo de ninguém, nem pergunta se tinham ou não alguma religião, né? Então Jesus coloca o samaritano, que pratica o amor ao próximo, acima daquele ortodoxo que falta uma caridade. E o samaritano, na época, era tido como uma pessoa assim, a parte da sociedade, não é? Eles eram bem discriminados, eles não eram valorizados. E nessa parábola, eles colocam o samaritano como aquele que ofertou o seu tempo, que foi caridoso para com o próximo, né? Ele não considera a caridade apenas como uma das condições para a salvação,
mas como a única, né? Nós seremos mais felizes, o único caminho, a estrada ali é através da prática da caridade. Então, desde que ele coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela abrange todas as virtudes. Olha que maravilha, gente. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, e também porque ela é a negação do orgulho e do egoísmo. Então, uma pessoa caridosa, na verdadeira acepção da palavra, ela já tem integrado em si a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, e porque já deixou de lado, já se despojou bastante do orgulho e do egoísmo. Olha como essa pessoa está à frente, não é? Então, caridade e humildade, tal é a senda da salvação. É como se fosse mesmo uma senha ali, né, para a nossa salvação. Praticando a caridade, seremos felizes, não é? Egoísmo e orgulho, a senha da perdição. Se nós continuarmos com essa mania de querermos tudo para nós, né? Primeiro tudo para mim, depois tudo para aquelas pessoas próximas a mim, e esquecermos dos outros, né? E os outros para nós às vezes estão tão longe, né? Nós perderemos tempo. Então vamos pegar esse orgulho, esse egoísmo, tentar lidar com ele, fazer com que eles diminuam, tá? Praticando mais a caridade, nos entendendo mais com as pessoas, tá? Não pensar só em mim, né? Pensar no coletivo. Então, e esse princípio, né? Essa caridade e humildade como sendo senha para a nossa felicidade, e o egoísmo e o orgulho é a senha da nossa perdição. Então, esse princípio ele se acha formulado nos seguintes termos. Um dos mandamentos também que Jesus, resumiu, né? Amarás a Deus de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo, que já foi citado, né? A pergunta que aquele doutor da lei fez a Jesus, né? Então, amarás a Deus de toda a tua alma. Nós sabemos que nós somos criados por um Pai maravilhoso, que nos dá essa oportunidade de crescimento, né? E se erramos, ele nos dá oportunidade de correção, né? E amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a nossa obrigação. Se nós queremos respeito, se nós queremos admiração, se nós queremos que as pessoas nos façam bem, nos tratem bem, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer para o meu próximo aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Tá? Eu agindo com benevolência, com indulgência, com caridade, com respeito para o meu próximo, se ele não repetir essas atitudes comigo, o problema é dele, né? Ele vai responder por isso, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou dando o exemplo. Então, aquele mandamento de Jesus que ele nos trouxe há 2020 e poucos anos atrás, vale até hoje, como se ele estivesse dizendo tudo novamente, né? Amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. E para que não houvesse assim nenhum equívoco, né, nenhuma dúvida sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele acrescenta que nós não podemos amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Uma coisa está vinculada na outra. Se eu me coloco como uma pessoa religiosa, estudo, qualquer religião que seja, estudo, procuro seguir os princípios, digo que amo a Deus, que respeito, que entendo que Ele é o Pai maravilhoso, soberanamente justo e bom, tá? Amo esse Deus maravilhoso, mas eu maltrato meu irmão, então eu não estou amando a Deus, né? Uma coisa implica na outra. Por quê? Como que eu mostro esse meu amor a Deus? Através das pessoas que convivem comigo, através dos meus irmãos, tá? Então, olha, não se pode amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. A pessoa que ama o próximo, que trata a todos com a mesma distinção, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho, né? Ela ama a Deus, porque ela sabe que todos são filhos do mesmo Pai, né? Nós somos uma grande família, todos nós somos irmãos e nós devíamos nos tratar como irmãos, né? Mas infelizmente nós
nos colocamos em castas, né? Olha, você é de uma outra religião, então fique distante. Você tem uma outra cultura, você é de uma outra etnia. Nós ficamos colocando todos os filhos de Deus em compartimentos distintos, como se fôssemos diferentes. Não, fomos criados. Temos as nossas diferenças? Temos bastante. Mas por que essas diferenças existem? Para que a gente aprenda um com o outro, não é? Tem um livro de bolso, de uma lição que chama Harmonia na Diversidade. Eu sempre lembro dessa lição quando eu falo em diferenças. Diz, que tristeza que seria o mundo se todas as pedras preciosas fossem somente rubi. Nós não tivéssemos a maravilha, o brilhante, o rubi, a esmeralda, a safira, esse colorido diferente. Que beleza teria o mundo se todas as flores fossem só rosas. Não, nós temos a rosa, nós temos o jasmim, nós temos o cravo, nós temos a margarida, nós temos flores delicadíssimas, nós temos flores grandes de todas as cores. Isso que traz beleza no mundo, não é? E se todos os pássaros tivessem a penugem cinza? Tem o cinza, tem o amarelo, tem o multicolorido, tem aquele que é mais verde, tem aquele que é mais vermelho, né? Então essa harmonia na diversidade que nos dá beleza para a vida. E nós somos diferentes, somos todos filhos de Deus, mas diferentes, como eu falei, etnias diferentes, religiões diferentes, culturas diferentes, modos de pensar diferentes, comportamentos diferentes, né? Mas nós temos que aprender uns com os outros. Então vamos amar ao nosso próximo, porque é através dele que nós estaremos demonstrando o nosso amor a Deus, né? Então, tudo que a gente fizer contra o nosso próximo é como se nós estivéssemos fazendo contra Deus, o nosso Pai maravilhoso, né? Então, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade, né, para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação, que é o título da nossa exposição de hoje e é o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, né? Porque a caridade, ela é paciente, ela tem tudo de bom, né? Ela é paciente, ela é branda, ela é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça. A pessoa caridosa, ela faz tudo isso, ela nunca tem um pensamento negativo, não é? Não suspeita mal, ela vai averiguar aquele fato, vai ver por que aconteceu, olha. Não se rejubila com a injustiça. A pessoa caridosa já tem tudo isso integrado em você, né? Mas sim, ela se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, porque ela sabe que ela está certa, ela está fazendo a parte dela e as coisas vão acontecendo naturalmente para o bem, não é? É que a caridade está ao alcance de toda pessoa. E às vezes nós pensamos, mas eu não posso fazer caridade porque eu não tenho isso, me falta aquilo, eu não tenho essa condição ou aquela outra, né? Não me acho ainda num patamar bom para eu praticar a caridade. Não, a caridade está ao alcance de toda pessoa, qualquer pessoa, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, do feio, do bonito, independente de qualquer crença ou mesmo que a pessoa não tenha nenhuma crença religiosa. A pessoa se diga, eu sou ateu, né? Mas a gente conhece pessoas que não são vinculadas a religião nenhuma, não querem ouvir falar de religião, mas são pessoas boníssimas, ajudam, respeitam o próximo, não é? Então, olha aí, todos nós podemos sim praticar a caridade, mesmo que sejamos ignorantes, que não tivermos nenhum tipo de cultura, né? Não tivermos poder aquisitivo muito grande, né? Todos nós podemos, uma palavra de carinho, um olhar de atenção, um cumprimento respeitoso é a prática da caridade, né? Então, amigos,
amigas que estão conosco neste momento, né? Sejamos gratos a Deus por haver permitido que nós pudéssemos gozar a luz do Espiritismo. Nós que depois de vidas, encarnações e reencarnações, nos dirigimos à doutrina espírita e fomos conquistados por ela, né? Então vamos agradecer por Deus permitir que essa luz do Espiritismo chegasse até nós, né? Nós estamos nesse preparo de estudar, de entender essa luz belíssima, né? Não é que somente os que possuem essa luz, os que são espíritas ou estudam o Espiritismo, né, serão salvos, de forma nenhuma, né? É que, ajudando-nos a compreender os ensinos do Cristo, a doutrina espírita nos faz melhores pessoas, não é? Com certeza. O Espiritismo, o que ele veio trazer para nós? Nada além do que Jesus ensinou. O Espiritismo veio explicar tudo aquilo, ele não desdisse, não contradisse nada dos ensinamentos de Jesus. Ele veio desenvolver. Por quê? Porque nós estamos mais preparados para entender esses ensinamentos. Então ele desenvolveu esses ensinamentos do Cristo, né? E consequentemente, nós estudando a doutrina espírita, compreendendo a doutrina espírita, nós nos tornaremos melhores pessoas, melhores cristãos, né? Então vamos nos esforçar, pois para que os nossos irmãos, quando nos observarem, eles sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma pessoa, né? Pois todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente da seita escolhida. Então nós temos que ter um comportamento adequado, olha aí, porque o nosso irmão vai mirar, vai olhar o nosso comportamento e ele vai entender, nossa, essa pessoa está sendo caridosa, essa pessoa está sendo cristã, seguindo os ensinamentos de Jesus. Então nós devemos ser esse exemplo, já que nós entendemos, procuramos conhecer os ensinamentos de Jesus e procuramos entendê-los à luz da doutrina espírita, né? Então faz parte da lei divina o amor, é o que sempre ele quis de nós, né? Faz parte da lei divina o amor, que sempre dá novas oportunidades de reabilitação, e a justiça que dá a cada um segundo suas obras. Isso nós aprendemos, né? Nós vamos ter tantas oportunidades de reabilitação quantas forem necessárias, mas não é por saber disso que nós vamos ficar batendo naquela tecla errada e repetindo aquele aprendizado, aquele posicionamento. Não, vamos andar para frente, como nós falamos, né? Vamos fazer com que o nosso caminho, a nossa caminhada evolutiva se efetive de uma forma mais rápida, né? Porque a justiça que se dá a cada um segundo as suas obras. E essa frase, o Espiritismo grifa muito. Nós sabemos que nós temos a lei da ação e reação, né? Do plantio e da colheita, então cada um segundo as suas obras. Eu só vou ter de volta aquilo que eu plantar, então vamos plantar coisas boas, né? Naquele julgamento lá do começo, separando os da direita e os da esquerda, não houve interesse pela crença, pela história da pessoa, somente se aquela pessoa tinha feito o bem, tinha praticado a caridade para com qualquer pessoa, então auxiliando o outro, aliviando sofrimentos, né? Dando o que nós temos, ou em coisas materiais, se nós pudermos, ou em atenção, em respeito. A pessoa caridosa, ela se esquece de si mesma, e assim, esquecendo de si para ajudar o outro, ela está eliminando o egoísmo e o orgulho. É a maneira mais fácil da gente combater esses dois defeitos, né? Então finalizamos reforçando que a caridade e a humildade, sempre no interesse em beneficiar os outros, vão auxiliando o desenvolvimento daqueles sentimentos nobres em nossas mentes e em nossos corações, nos tornando melhores pessoas e nos levando também a cada dia sentirmos o reino de Deus dentro e fora de nós. Pois lembrando o título do capítulo, fora da caridade não há salvação. Que Deus nos abençoe.